Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Uma vez mais estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de ter mais um dia de vida e também de estarmos com vocês juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha e também todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Genésio Mioto, parabenizando o sobrinho Marcos Dornelles, que está aniversariando hoje. Alô especial para Rivelino Silva, Jacira Lage, Natália Suquina, a Sônia Rocha, também Adão Santos, que tem uma audiência amanhã no INSS, Cleide Silene, Rosimeire Barbosa, Auxiliadora, Natira Alves, Haroldo, Luciene Alcântara Fadini, Gerson Ferreira Lima, Eduardo Janete Vila Lobos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, pela proteção, tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida que estamos tendo e também por este momento que agora iremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue presente em nossa vida, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que não desanimem, que continuem buscando a Tua presença, ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade. Abençoa todos esses nomes que nós aqui citamos, cada um tem o seu pedido, o seu agradecimento, tem a sua necessidade. Dê vitórias, Pai, a todos. E também abençoe o Marcos Dornelles, que hoje completa mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo da semana. Estamos falando sobre a Páscoa, a libertação do povo de hebreu lá do Egito. E agora, nós ontem falamos a respeito da Pessa, que foi a passagem do anjo da morte, que passou por cima das casas em que havia o sangue nos umbrais da porta e também nos batentes. Interessante, irmãos, quando nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, conforme está escrito na Bíblia, Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Muitas pessoas, às vezes, se queixam porque a vida está dando errado, os seus planos, o que fazem, né, os seus desejos, e às vezes pode ser que não estão seguindo a orientação de Deus para a sua vida. Estão procurando fazer as suas próprias vontades, seguir os desejos da carne. E então, se a pessoa ela age dessa maneira, Deus ele não pode agir na vida da pessoa. Assim como o povo de Israel creu que seriam libertos e comemoraram a celebração da Páscoa antes da saída, assim também nós precisamos crer que a promessa de Deus vai se cumprir em nossa vida e já agradecer, e já comemorar, já celebrar aquilo que Deus irá fazer por nós. Então nós precisamos primeiro crer, para depois então vermos o milagre. Não é como muitas pessoas dizem, eu quero primeiro ver o milagre, depois eu vou crer. É o contrário. Nós temos que viver pela fé. A palavra de Deus nos diz que o justo ele viverá pela fé. E então, quando nós agimos pela fé, as bênçãos, elas são concedidas a nós de acordo com aquilo que Deus nos promete em sua palavra. A palavra de Deus, aqui continuando o estudo em Êxodo capítulo 12, ela fala a respeito de passar a tocha. O que seria isso? É contar a história, passar para os nossos descendentes, aqueles que vierem, né, de nós, os filhos, os netos, contar o que Deus fez por nós. Era isso que o povo hebreu tinha que fazer, passar a tocha, contar a história de como eles foram libertos. Nós já mencionamos aqui para vocês essa semana, mas eu quero ler de novo aqui em Êxodo 12, a partir do verso 24, diz assim: lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias.
Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Então, aqui a orientação de Deus para o povo. Eles deveriam contar às suas gerações posteriores o que significava aquele ritual que eles estavam fazendo. Todos os anos eles faziam a celebração da Páscoa e ainda fazem hoje, como eu já disse para vocês essa semana. Eles continuam celebrando a Páscoa. Isso aí é um memorial em todas as gerações, eterno para os judeus, para os hebreus, lembrando de como eles foram libertos poderosamente pelo poder de Deus da mão de Faraó. Naquela noite, como já lemos aqui, o anjo passou por cima da casa dos hebreus que tinham sangue nas portas, o sangue do cordeiro, e houve uma grande mortandade no Egito, filhos primogênitos dos egípcios morrendo, inclusive o filho de Faraó. O primogênito morreu, foi por isso que Faraó chamou Moisés e disse: olha, sumam daqui, vão embora todos vocês, velhos, crianças, gado, tudo que vocês têm, levam, vão embora. E então o povo saiu do Egito. E essa história, esse fato verdadeiro deveria e deve ser contado pelos hebreus aos seus descendentes. E foi o que nós dissemos ontem para vocês. Nós também precisamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes, o que Deus tem feito para nós. Nós temos que, em nossa casa, ter um diálogo sobre Deus, conversar sobre Deus, nós cristãos. Mas o que tem acontecido hoje é que as pessoas não têm estado reunidos para falar sobre Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito, sobre os milagres que Deus tem realizado em nossas vidas. A maioria dos cristãos não tem mais esse hábito, essa prática. E nós precisamos ainda hoje, irmãos, voltar a ter essa prática. Muitos podem pensar assim: mas tem tantos anos que eu não faço um culto com a minha família, com os meus filhos, e eu vou ter que voltar a fazer, como é que vai ser? Ore a Deus, consagre a Deus a sua vida, a sua, se for o esposo, se for a esposa, consagre a vida. Orem a Deus, clamem a Deus e peçam para que os filhos possam aceitar estarem reunidos para fazerem um culto de adoração a Deus, fazerem um diálogo, terem um diálogo a respeito de Deus, as maravilhas que Deus tem feito. E nós precisamos, irmãos, colocar isso na mente dos nossos familiares. Por quê? Porque os prazeres do mundo, os entretenimentos do mundo estão tomando conta da mente das nossas crianças, dos nossos filhos e até de nós adultos. Nós estamos tão preocupados com as redes sociais, com os acontecimentos e com as fofocas, inclusive, e nós deveríamos evitar fofocas e piadas, essas coisas, passar por cima, deletar, mas ver somente coisas boas. Notícias do que está acontecendo no mundo nós precisamos saber, mas coisas boas, mensagens da palavra de Deus, as pessoas que são usadas por Deus para pregar a verdade da palavra de Deus, não pregar mentiras, porque aí nós seremos enganados também. Sabemos que nós precisamos, quando aceitamos a Jesus, ter uma mudança de vida. Nós não podemos aceitar a Jesus e continuar vivendo como nós vivíamos antes, a velha vida de pecado, fazendo tudo o que nós queremos. Tem que haver uma mudança, tem que haver um sacrifício. Então muitas pessoas aceitam, creem em Jesus, mas não querem viver o Evangelho. O Evangelho é o quê? É renúncia. Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então deve haver renúncia, deve haver sacrifício. E possivelmente para muitos fazer um culto todos os dias com a família é sacrifício, mas nós temos que fazer. Ore a Deus, peça a Deus. E então Israel, o povo hebreu, deveria passar para suas crianças o que eles haviam visto com seus próprios olhos. Eles eram os primeiros professores das crianças, falando a respeito do milagre que Deus realizou para tirá-los do Egito. E sabemos que essa história, ela deveria então ser narrada como
não como um evento distante, algo que havia acontecido muitos anos atrás, mas algo que estava acontecendo diariamente na vida deles. A vida deles e a nossa vida é um milagre que Deus realiza cada dia. O fato de nós estarmos hoje aqui, vivos e também estudando a Bíblia, falando deste acontecimento e do que Deus fez por nós, isto é, nós vivermos dia a dia o que Deus faz por cada um de nós. E então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 26, tem aqui a orientação que Moisés deixou para o povo hebreu, para como eles deveriam agir depois que entrassem na Terra Prometida. Diz aqui, Êxodo 26, a partir do verso 5, diz: Meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram. Clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Isso Moisés escreveu em Deuteronômio, relembrando tudo que Deus havia feito e como os hebreus agora deveriam transmitir isso para os filhos. Assim também nós, irmãos, nós estamos na nossa caminhada para os céus. É uma jornada, temos dificuldades, temos problemas, temos opressão, sofremos neste mundo, mas Deus está cuidando de nós cada dia, nos protegendo, nos dando livramentos, realizando milagres diariamente em nossa vida. E isso nós precisamos estar contando para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E na certeza de que muito em breve Jesus ele vai cumprir a sua promessa e ele voltará para nos buscar, para nos levar para uma pátria melhor do que a Canaã terrestre, que é a pátria celestial. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana. Mas lembramos a todos que a Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.